Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. Que os irmãos e as irmãs estejam atentos, para o ensino da palavra, para que possamos crescer nesses últimos dias da igreja aqui na terra, para nos fortalecermos no Senhor e estarmos prontos para a sua volta. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença. Agora que vamos estudar a sua palavra, que o Senhor nos ajude no entendimento da mesma e que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um dos teus servos. Que o Senhor venha abrir o entendimento espiritual. Que o Senhor venha revelar a cada um aquilo que o Senhor está me mostrando, me revelando. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Parte 1. Então nós vamos ter pelo menos uns 3 estudos sobre este tema, O que é a Bíblia? A Bíblia é a história do Criador e sua criação. Então, a Bíblia é isso, É a história de Deus com a sua criação. Então, esta história tem 3 tempos diferentes. Quer dizer, o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E esses 3 tempos também significam 3 mundos. O mundo passado, o mundo presente, que é o que vivemos, e o mundo futuro. Nós vamos estudar cada um separadamente. Então, nós vamos começar pelo mundo passado, Então, essa história tem 3 tempos diferentes. Esta história, que é contada pela Bíblia, tem o tempo passado, presente e futuro. O passado também será o futuro desta criação, dependendo da escolha de cada um no tempo presente. Então, a pessoa vai ter o tempo futuro dependendo da escolha no tempo presente, que é o tempo que vivemos. Aqui em Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o tempo presente é quem vai definir, onde você vai estar no futuro, onde você vai viver no mundo futuro, certo? Então, nós estamos no mundo presente, mas o homem já veio do mundo passado. Eu sei que os irmãos estão assim, podem ficar achando complicado, mas continue assistindo que você vai entender, certo? Então, a primeira parte dessa história, narrada pela Bíblia, está em Gênesis capítulo 1 e 2, Os 2 primeiros capítulos de Gênesis narra o primeiro mundo, o primeiro tempo da história humana, certo? Que também é o primeiro mundo. Nestes 2 primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia nos narra como era o mundo no passado, que também será o mundo no futuro. Então, o mundo passado será parecido com o mundo futuro. Então, preste atenção o que a Bíblia nos fala. O mundo de Gênesis, do capítulo 1 e 2, será o mesmo mundo do Apocalipse 21 e 22. Só você comparar, certo?
Então, o mundo do passado era o mundo sem o pecado nele. Era o mundo que o Pai da eternidade planejou para a sua criação. Então, esse mundo do passado, neste mundo, tudo era muito bom. Gênesis 2:31. Neste mundo, todos viviam felizes e em perfeita harmonia. O homem com Deus, com toda a criação de Deus. Então, no mundo passado, no mundo que Deus fez, no mundo que para Deus tudo era bom, então o homem vivia em harmonia com o Pai Eterno e com a criação do Pai Eterno. Tudo era perfeito. Neste primeiro mundo, o mundo do passado, o homem amava o seu Pai Eterno e lhe adorava, e lhe respeitava, e lhe honrava, e lhe obedecia à palavra. Este era o primeiro mundo, o mundo que Deus criou, em primeiro lugar. Neste mundo, o homem era guiado pelo Espírito do Deus Pai. Então, neste mundo, quem guiava o homem, quem guiava o espírito do homem, quem guiava a alma do homem, quem guiava o corpo do homem, era o Espírito de Deus. Neste mundo, o Pai Eterno, todos os dias vinha ter com o homem. Todos os dias o Pai Eterno estava em comunhão com o homem, com a sua criação. Gênesis 3:8. Aqui no mundo guiado pelo Espírito Santo, tem a referência que é Gálatas 5, do 16 ao 17. Andai no Espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Então, no primeiro mundo, o mundo criado por Deus e para a sua nova criação, era este, né? O mundo onde tudo era muito bom, o homem estava em harmonia com Deus e com a criação de Deus. Era onde o Espírito de Deus guiava o homem. O homem andava no Espírito de Deus e não na carne. Neste mundo, o Pai Eterno tinha prazer de estar com o homem. Então, no primeiro mundo, mundo do passado, né? Neste mundo, o Pai Eterno, todos os dias vinha ter com o homem. Todos os dias, o Pai Eterno estava em comunhão com a sua criação. Gênesis 3:8. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos conta como foi que o Pai Eterno criou tudo e a todos e em quantos dias ele fez esta criação. O primeiro mundo, né? Então, Deus, capítulo 1, você vai ver isso. No capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus criou tudo em 6 dias. E ele viu que tudo era muito bom. Então, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, eu vou ler o que diz lá. Gênesis 1, 26 e 27, nos diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, no capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis, a Bíblia nos conta que depois que Deus criou todas as coisas que ele queria,
para a sua principal criação, que seria o homem, então ele disse: façamos o homem. Então aqui Deus está falando no plural: façamos o homem. O Pai Eterno fez todas aquelas coisas por causa desta nova criação. Então Deus criou tudo por causa do homem, por causa da humanidade. Esta criação seria chamada de humanidade. Deus preparou tudo para esta humanidade, já que tudo estava preparado para que esta humanidade morasse neste mundo que o Pai Eterno criou. Agora ele iria criar este primeiro ser humano, e dele viria todos os outros humanos. Em Gênesis 1, 26 e 27, o Deus Pai fala para ele mesmo como Deus Filho e como Deus Espírito. Então, Deus é um. Aqui ele fala para ele mesmo como sendo um, mas ao mesmo tempo sendo três. Ele fala assim, por isso ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está falando para ele mesmo no plural, como ele como Deus Filho, ele como Pai, Filho e Espírito Santo. Observe uma coisa: para criar o primeiro mundo, o Deus Pai, que representa o todo. Então, o todo, quando diz o todo, é a totalidade, né? É o Deus completo, em essência, né? O todo fala com ele mesmo como sendo o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então nós sabemos que não são três deuses, é um Deus que se revela ao homem, a sua criação, de três maneiras diferentes. Na primeira criação da humanidade, o Pai, o Filho e o Espírito estavam juntos criando tudo. Agora observe, Gênesis 1:1, o que é que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verso 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Neste verso, Deus aí é o todo, quer dizer, ele aí é o todo, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então, é como se Deus estivesse apenas em um, é o completo, né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, aí inclui as três pessoas, mas aqui mesmo neste verso, no começo, nós vamos ver a ação de Deus de três maneiras diferentes. Então, aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus Pai, o todo. O Deus Pai, ele representa o todo, certo? Então, no verso em Gênesis 1:2, nos mostra Deus como sendo o Espírito Santo. Então, o versículo 2 aqui de Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Deus Pai, que é o todo. Agora, ele aqui no verso 2, ele se apresenta como Espírito de Deus, certo? E no versículo 3 de Gênesis, ele se apresenta como o Deus Filho. Vamos ver lá. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, aqui esse versículo 3 é a luz espiritual entrando no mundo de trevas. Ali representa Jesus. É o mesmo
que acontece em Lucas 1:35, que é a fecundação da luz, a fecundação do Filho de Deus no ventre de Maria. E João 1, do 1 ao 5. Vamos lá para João. Então, aqui se fala de Deus, né? Deus, Pai, é o Deus em totalidade. Deus Espírito é o mesmo Deus, só agindo de uma outra para alcançar um outro objetivo. Então, depois nós vamos estudar isso bem direitinho, para a gente entender como Deus trabalha para a salvação do homem. Aqui, Gênesis, João 1, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Quer dizer, no princípio era Deus. Aqui diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui João diz, no princípio era o Verbo, no princípio era Deus. E o Verbo estava com Deus. Aqui a gente vê o versículo 2, que o Verbo está com o Espírito de Deus. Porque o Verbo é a palavra. Bem aqui, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... Então, o Espírito disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, aqui ainda diz mais em João, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio, no princípio era o Verbo, Deus. E o Verbo estava com Deus, o Espírito Santo estava usando o Verbo, estava usando a palavra. E o Verbo era Deus. Então... aqui em Gênesis, é isso que está dizendo. Mas aqui, mais à frente, né, em João, diz assim, João 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aqui no versículo 3 diz... E disse Deus, haja luz, e houve luz. E a luz apareceu nas trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, quando o Verbo que estava com Deus, que estava no princípio, que era Deus, estava com Deus, estava com o Espírito Santo, e o Verbo, e o Deus disse, haja luz. A luz é Jesus, aqui representado em Gênesis e também em João. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, que é Jesus. Então aqui está Deus em forma de 3 pessoas agindo na criação. Então eles estão juntos. É por isso que João, ele diz, né? Ele descreve essa passagem aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele é o Verbo, ele é essa palavra. E no versículo 14, né, de João 1, ele nos diz o seguinte, versículo 14. E o Verbo, vou ler bem que antes o 10, estava no mundo, o Verbo, vou ler aqui do 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina o todo, o homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, João, ele está falando isso aqui. Então, a luz, aqui do versículo 3 de Gênesis, é Jesus entrando no mundo de trevas. Tanto no primeiro mundo, como no segundo mundo. No primeiro mundo ele entra em Gênesis 3, no segundo mundo ele entra em João capítulo 1, dos versos do 1 ao 5 e do 9 até o 14. Lá vai falando. Então Jesus, aqui estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos nesses 3 primeiros versículos de Gênesis, criando o mundo. E eles também, eles que eu digo, é Deus, ele se manifestando de 3 maneiras diferentes. Ele como Pai, ele como Filho, ele como Espírito. Também em Lucas 1,35, ali ele está junto. Para o quê? Para criar, para formar o corpo para o seu filho. Porque ele vai agora se apresentar como filho, não mais como pai, não mais como espírito, mas sim como filho. Em Gênesis 2:7 nos diz o seguinte, Gênesis 2, capítulo 7, aliás, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui em Gênesis 2, 7 e 22, capítulo 2, versículo 7 e versículo 22, nós vemos como foram criados os 2 primeiros humanos, os 2 primeiros seres humanos. No versículo 7, Deus mostra como foi que Adão foi criado. E no versículo 22, mostra como Eva foi criada. Este foi o mundo que Deus criou e era o mundo que Deus queria para a sua criação. Mas devido ao homem e à mulher, por escolha própria, desobedecerem ao Pai eterno, tudo mudou, certo? Esse primeiro mundo mudou, porque o homem e a mulher desobedeceram a Deus, e o mundo que Deus criou para a humanidade viver para sempre na obediência a Ele, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio, tudo muito bom e feliz, mudou. Este mundo ficou no passado. Então, o mundo ficou no passado. Agora apareceu um novo mundo. No presente, o mundo é outro. É um mundo totalmente diferente do mundo passado. Porque no mundo passado não existia o pecado. Existia a obediência ao Pai Eterno, existia o amor ao Pai Eterno, existia a harmonia entre o homem, Deus e sua criação. Tudo era perfeito, tudo era bom. Mas quando o homem pecou, esse mundo ficou para trás. No mundo presente, o Deus Pai iria agir diferente para criar uma nova humanidade. Então, o mundo presente é o mundo que nós vivemos, o mundo em que o homem quis para si. Então, o homem, quando desobedeceu a Deus, ele deixou o mundo, o primeiro mundo que Deus fez, ele deixou para trás. E agora ele está vivendo em um novo mundo. Nesse novo mundo, é bem diferente, né? No mundo passado, que também será o mundo futuro, porque será o mundo de Apocalipse 21 e 22, pelo menos parecido, que vai ter uma diferença, depois a gente vai ver isso. Neste mundo, o mundo passado, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito,
estavam juntos criando tudo. É Gênesis 1, do 1 ao 3, nós já vimos. João 1, do 1 ao 5. Em Gênesis 1, 26, o Deus Pai, como um todo, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus queria que a sua mais nova criação se parecesse com ele, Deus. Deus queria que a humanidade refletisse ele, Deus, fosse parecido com ele. Deus queria uma criação que fosse o máximo, mais parecido com ele possível, né? Que ele fosse o máximo parecido com ele, que tivesse o seu caráter, a sua personalidade, o seu amor e a sua justiça. Então Deus queria como fosse, tivesse o amor por ele, pelo próximo, pela criação, por toda a natureza. Quer dizer, vivesse em harmonia. Então, Deus criou o primeiro mundo para o homem viver assim, mas depois que o homem pecou, né? Então, o Pai Eterno pega o pó da terra e faz um boneco de barro e começa a trabalhar nesta nova criação. Quer dizer, neste novo mundo, Deus pega o pó da terra e começa a fazer, né, esse novo ser. Deus faz esta nova criação diferente de toda a outra criação. Deus, com as suas próprias mãos, trabalha o barro, coisa que a outra criação ele usou só a palavra. E aos poucos vai moldando este novo ser, que seria a sua imagem e semelhança. Os anjos não têm corpo, têm somente alma e espírito. Os animais não têm espírito, têm somente corpo e alma. Mas os homens, Deus fez diferente. Deus fez parecido com ele. Deus é 3 pessoas. Deus é o Deus Pai, e como Pai, ele é o criador e sustentador de toda a sua criação. Nada sai do controle de suas mãos. Colossenses 1:7 diz assim. Colossenses 1:7 vai nos falar um pouquinho sobre isto, né? Colossenses 2:7 diz assim: Colossenses 2, Colossenses, não é 2, é 1:17. Aqui, confundindo. Colossenses 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, aqui está dizendo que Jesus, ele é sobre todas estas coisas. Vou ler de novo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, nada sai do controle de Cristo. Nada sai do poder de Cristo. Eu vou bem que Hebreus 4:13. Vamos lá para Hebreus 4:13. Diz o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, todas as coisas, toda a criação de Deus está ali, nas mãos de Deus. Nada sai do controle de Deus. Se os irmãos quiserem em casa dar uma olhadinha, ainda tem Atos 17:28. Então, Deus é o Deus Filho. E como Deus Filho,
ele se encarnou, assumiu como filho, ele se encarnou. Nós já vimos, né? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como filho, ele se encarnou. Ele teve um corpo humano para salvar os homens dos seus pecados. Deus, como Espírito, é o que convence esta humanidade do estado em que ela vive e para onde ela irá, se não se arrepender e crer em Jesus para ser salva da condenação eterna. Então, como Deus Filho, ele se encarnou, ele se tornou um ser humano, ele nasceu como homem para salvar os homens, porque os homens pecaram, todos pecaram e todos estavam condenados ao inferno. Então Deus, ele veio à terra como filho, como humano ele é filho de Deus. Como ser humano, ele é filho de Deus, o filho unigênito de Deus. E ele se tornou homem para salvar os homens. Ele tinha que se igualar aos homens, tinha que ser como homem, ele tinha que se tornar um homem para poder salvar os homens. Então, como filho, ele se fez um ser humano. E como Espírito Santo de Deus, é o que convence, através da palavra de Deus, da palavra de Jesus, estes humanos, estas pessoas que estão condenadas à morte. Convence elas, se elas não crerem em Jesus, não se arrependerem dos seus pecados, não aceitarem Jesus como Salvador, não mudar a sua maneira de agir, então elas continuarão no pecado e vão receber a penalidade final, que é a condenação eterna. Isso está onde? Em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, em Gênesis, continuando aí, salvação, né? Aí, João 16, vamos ver aqui o que é que diz aqui. João 16, do 7 ao 11. Muitos versículos. João 16, do 7 ao 11, diz o seguinte: porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, ele iria para o céu depois que morresse e ressuscitasse para mandar o Espírito. Então, o Deus Espírito é o Deus que vai convencer o pecador através da palavra. Lá em Gênesis, a gente vê o Espírito Santo usando a palavra para criar as coisas. Aqui o Espírito Santo vai convencer o pecador que está morto em seus delitos e pecados, e vai convencer através da pregação da palavra. A pessoa está ouvindo a palavra e o Espírito Santo está dando entendimento para aquela pessoa. Para quê? Para que ela saia daquele estado de condenação, de juízo, e venha para Jesus, venha para a luz, venha para o Deus que se fez um homem, para salvar ele daquele estado, daquela condição, daquela condenação. Então o Espírito vai convencer, através da palavra, esta pessoa, para que ela venha para Jesus e creia em Jesus, receba Jesus e seja salvo. Então, vocês podem continuar lendo, né? Eu li até o versículo 8. Então, depois, se os irmãos quiserem ler até o 11. Então, no mundo passado, que é o mundo que Deus, o primeiro mundo que Deus fez, né? Em Gênesis capítulo 1 e 2, no capítulo 1, 26, o Deus Pai
o Deus Filho e o Deus Espírito estavam juntos em uma só pessoa, criando aquele primeiro mundo. Mas mesmo assim estava a representação dele como Deus Pai. Gênesis 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava, aliás, aí é João, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele como Pai. Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o Espírito disse, haja luz. E em Gênesis 1:3, haja luz. A luz aí representa Jesus. Preste atenção na ordem da primeira criação, né? Como foi que Deus se apresentou na primeira criação. Em Gênesis 1, é o Deus Pai, que também é o todo de Deus. Então, o Deus Pai representa o todo, né? É o Deus total. Em Gênesis 1:2, é o Espírito usando a palavra para criar o primeiro mundo. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito diz, haja luz, e houve luz. Então, a luz ali representa Jesus. Em Gênesis 1:3, o Deus Filho é a luz espiritual. Então, o Espírito Santo, quando ele disse, haja luz, ele está dizendo para a luz vir a este mundo cheio de trevas. Então, Jesus, ele veio a este mundo cheio de trevas. Deus deu, em João 3,16, Deus deu o Filho dele para vir a este mundo. Quando no versículo 3 o Espírito diz, haja luz, ele está dando a luz a este mundo de trevas. Ali representa Jesus, a luz, lá de João, do 1 ao 5. Então, aí a gente vê que Deus está junto, não é? Em uma só pessoa, criando o primeiro mundo para o homem. Então, o Deus Filho é a luz nas trevas deste primeiro mundo e também no segundo mundo. Então, no segundo mundo, o segundo mundo, que é governado pelas trevas, que é o pecado, que é Satanás. Jesus é a luz de João, capítulo 1, versos do 1 ao 5 e capítulo 8, 12. Então, os irmãos podem ler, eu já li, eu só não li o 8, 12, mas os irmãos podem ler. Então, no segundo mundo, que é o mundo que nós vivemos, este mundo terreno, caído no pecado, um mundo visível. No segundo mundo, esse mundo, Deus, na verdade, o homem quis esse mundo de pecado, esse mundo de sofrimento. Então, este é o segundo mundo, que o homem quis. O primeiro mundo se tornou este segundo mundo. Por quê? Porque o homem deixou o primeiro mundo para trás, a santidade. Ele deixou o Deus vivo guiando a sua vida. Ele deixou o pecado entrar na sua vida e o mundo que ele teve foi esse. Ele foi expulso do Éden para esta terra contaminada e amaldiçoada, né? Então, no segundo mundo, o mundo presente, que é o mundo depois do pecado, Deus eterno age diferente para criar uma nova humanidade. Então, Deus, ele não quer levar para si este homem no pecado. Deus, ele não quer. Então, ele fez um outro plano para que o homem voltasse à sua presença. Então, no mundo presente, que é o mundo depois do pecado, que é o que nós vivemos, né? O Pai Eterno, para criar uma nova humanidade e um novo céu e uma nova terra para esta nova criação que ele iria criar, ele iria se apresentar como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em tempos diferentes.
Então, ele iria também se apresentar como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito, só que não juntos, entendeu? Não junto. Ele iria se apresentar separadamente neste novo mundo, que ele neste mundo presente. Então ele viria para cá se apresentar como Deus Pai, Filho e Espírito Santo para criar uma nova humanidade, porque essa humanidade caída no pecado, ele não quer no seu reino, ele não quer no céu. Então ele precisava criar uma nova humanidade. Então, só que ele vai se apresentar isso em tempos diferentes. Apesar de estar juntos no mesmo tempo, pois ele é Deus, né, na totalidade. Mas primeiro como Pai, então ele vai se apresentar como Pai, como Filho e como Espírito. Então, neste mundo que nós vivemos, esse mundo de pecado, onde o homem vive nos seus delitos e pecados, então Deus, para criar uma nova humanidade, através desta humanidade já caída, ele teria que se apresentar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, primeiro como Pai, como Deus Pai. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como Pai, é aquele que dá o seu Filho para salvar essa humanidade, essa criação que se perdeu no Éden, devido à sua desobediência. Todos morreram, mas Deus quer dar vida novamente para essa humanidade. Vida espiritual. Então, para isso era preciso que ele desse o seu Filho. Então, ele vir a este mundo como homem, em forma de homem. Então, segundo, como Filho, como Deus Filho, ele iria o quê? Se encarnar. Ele iria se encarnar. Então, o Pai deu o Filho e ele iria se encarnar. João 3,17, ele diz que não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Então, o Deus Filho, ele se encarnou como se fosse um ser humano, e ele era um ser humano, ele era homem e era Deus, para salvar. Aqui em João 3,17, ele diz, eu não vim para condenar, eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. Em João 6, vamos lá para João 6, capítulo 6. Seja bem-vinda, Francisca das Chagas, que o Senhor lhe abençoe. João, capítulo 6, diz o seguinte, 38, do 38 ao 40, nos diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Do 51 a 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente, minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, Jesus está falando dele como o único meio para o homem ser salvo. Então, Deus deu o Filho, e o Filho veio para salvar a humanidade. Então, todos que creem nele e o recebem são salvos. Então, Deus veio em forma de homem para poder morrer, para salvar os homens. Agora, a terceira forma que Deus se revelou ao homem, como Espírito, como Deus é Espírito, em João 14, João 14, do 16 e 17, Deus agora iria se apresentar em tempos diferentes, de maneira diferente, neste mundo caído, para criar esta nova humanidade. Então, vamos ver se vocês entendem. Então, Deus, ele, no primeiro mundo, o mundo que ele queria para a sua criação, ele estava ali junto. Mas aqui, nesse segundo mundo, ele age em tempo diferente para criar esta nova humanidade, que é uma humanidade espiritual. Então, neste mundo presente, neste mundo em que o homem deixou de andar no Espírito de Deus, deixou de ser guiado pelo Espírito de Deus, para andar na sua carne, para andar no pecado e dominado pelo diabo, aí Gálatas 5, de 16 a 17, neste mundo no qual o homem espiritualmente é morto, Deus precisou trabalhar diferente para criar uma nova humanidade, como ele criou no primeiro mundo. Então agora ele vai se revelar diferente. O mundo onde tudo era muito bom, pois o homem andava no Espírito de Deus, não na sua carne, nem dominado pelo maligno. Então, nesse primeiro mundo, o homem era guiado pelo Espírito de Deus e andava no Espírito de Deus. Então, neste mundo presente, que é o mundo que vivemos agora, a ordem ficou assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lá em Gênesis, do 1 ao 3, é Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Mas agora aqui, nesse mundo presente, para Deus criar essa nova criação, que vai ser que é uma criação, uma nova humanidade espiritual, então ficou assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, primeiro, Deus Pai. O que Deus Pai, ele deu seu Filho para salvar a humanidade, João 3,16. Segundo, o Deus Filho, o Deus que se tornou um ser humano para salvar a humanidade da condenação eterna, João 3, do 1 ao 5, do 6 ao 14 e do capítulo 3, do 17 ao 19. Então, como o Espírito, que através da pregação da palavra de Deus, ele convence o homem a crer e receber Jesus, para que seus pecados sejam perdoados, para que eles recebam o perdão e sejam livres da separação do Pai Eterno. Então,
nesse mundo caído, nesse mundo presente, então Deus, ele deu o Filho. Então, não é o Espírito, porque no primeiro mundo, o mundo que Deus criou e que tudo era bom, o Espírito vinha em segundo lugar, porque o Espírito era quem dominava o homem. O homem não vivia no pecado, o homem vivia no Espírito. Mas neste mundo caído, o homem vive na carne, o homem vive no pecado. Então é o Deus Filho quem está em segundo lugar. Por quê? Porque o Deus Filho se tornou um homem, se tornou carne, se tornou um ser humano, para poder morrer na carne, para poder dar o seu sangue. Então o homem não está mais no Espírito, o homem está na carne. Por isso que é o Deus Filho aqui ficou em segundo lugar nesse mundo presente, nesse mundo caído no pecado. E o Deus Espírito ficou em terceiro lugar, porque ele primeiro convence o pecador. Quando o pecador é convencido, ele vem para Jesus, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que receber Jesus, tem que crer em Jesus como homem, como sacrifício, como oferta, para ele poder, para que o Espírito venha entrar nele, para poder esse homem voltar a ser espiritual. Então, os irmãos entenderam? Então, por isso que mudou a maneira de Deus se apresentar como esse Criador. Mas o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito estão juntos também nesta segunda criação, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é uma pessoa só, certo? Então, eu não sei se os irmãos entenderam. Então, você pode ler João 16, do 7 ao 14, e entender melhor isso aí. Então, no primeiro mundo era Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Então, Deus Pai como o Criador, como todo. Deus Espírito, aquele que estava usando a palavra, e o homem naquele tempo andava no Espírito, por isso o Espírito vem em segundo lugar. E o Deus Filho, a luz espiritual. Então o homem no primeiro mundo, ele era um homem que, apesar de o corpo ter sido feito do pó da terra, mas ele andava no Espírito de Deus e o seu corpo era imortal. Até enquanto ele vivesse na obediência a Deus, ele seria imortal. Mas no nosso mundo, esse segundo mundo, que é o mundo terreno, o mundo que foi amaldiçoado por Deus devido ao pecado, este mundo que o homem é morto, já nasce morto espiritualmente. Este mundo, quem vem em segundo lugar, não é mais o Espírito, porque o homem não vive mais no Espírito. O homem vive na carne, no pecado. Então, por isso Jesus veio em carne. E o Espírito é o terceiro, porque o homem só volta a estar no Espírito quando ele recebe Jesus como seu Salvador. E os seus pecados são perdoados. Ele vai andar no Espírito. Então, ele vai andar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, no próximo estudo, falaremos do segundo mundo. Então, este mundo, eu falei do mundo passado, que foi o primeiro mundo que Deus fez, e ele queria que o homem estivesse até hoje, mas infelizmente houve o pecado, né? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, e que os irmãos possam entender a mensagem da salvação e o mundo em que vivemos. Então, no próximo estudo, eu continuarei esses estudos para que possamos ter um entendimento maior da palavra de Deus, para que possamos amar mais esse Deus e ver como Ele é maravilhoso, o sacrifício que Ele fez por nós, que nós devemos amar Ele, servir Ele por amor. E por amor nós somos obedientes. Porque se for por interesse ou medo de ir para o inferno, então a gente nunca vai ser obediente. Então que o Senhor nos abençoe, mande essa live para frente, manda para os seus amigos, mande para os seus irmãos, mande para os seus familiares, seus vizinhos, para os seus contatos, para que eles também aprendam a palavra de Deus e venham para Jesus. Dê o seu bonzinho, vá lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal Estudos com Maria Antônia e também
aperte lá no sininho, compartilhe, para que outras pessoas vejam, né? E aprendam, estudam e se fortaleçam na fé, se fortaleçam em Jesus e se preparem para o arrebatamento que está chegando. E até o próximo estudo, até terça-feira. A gente continua isso.